Assim como a lenda de Atlântida, num passado distante existiram cidades que se desenvolveram em meio ao paraíso de uma ilha do Mediterrâneo. Mas como tudo que é bom acaba, hoje só sobraram ruínas que são habitadas pelos pássaros. Sua história começou na Sardenha, com a civilização nurágica, que ocupava pequenas vilas por volta de 1600 a.C. Mas em 750 a.C., chegaram os navegadores fenícios e criaram colônias comerciais que cresceram e se estabeleceram como a cultura dominante ao longo de quase 500 anos. Até que começaram as guerras púnicas entre os fenícios e os romanos no Mediterrâneo, tendo os romanos saído vitoriosos. Assim, em 238 a.C., as colônias fenícias da Sardenha foram romanizadas até a queda do Império Romano. E para entender melhor essa salada histórica, eu parti para explorar os principais sítios arqueológicos. Na estrada do interior em direção ao litoral, eu estava na ilha italiana da Sardenha, e meu primeiro objetivo seria a área arqueológica de Tarros. Depois de cruzar diversos cenários, que incluem desde nuragues nunca antes pesquisados, até igrejas antigas ainda em atividade, finalmente avistei meu objetivo e parei o carro para gastar um pouco a sola da minha bota andando. E depois de tanto tempo no interior da ilha, eis o barulho calmante do mar. Mas a tranquilidade durou pouco porque eu tinha que explorar o sítio arqueológico de Tarros. Tarros foi fundada pelos fenícios no final do século VIII a.C., perto de uma antiga aldeia nurágica. Mais tarde foi ocupada pelos romanos. Nesta simulação digital, é possível ver como eram as casas fenícias e a transformação para o estilo romano. Uma coisa interessante do sítio arqueológico é isso aqui, ó. A gente consegue ver as ruas, né, feitas pelos romanos. Aqui no centro, onde tem essa madeira agora, era a antiga cloaca. Cloaca é a fossa, né? Era a rede de esgoto. Então as cidades romanas já tinham essa tecnologia, já tinha esgoto construído, né, e planejado para que os dejetos, né, das pessoas que viviam aqui seguissem rumo ao mar, né? Mas era muito mais limpo do que muita cidade aí hoje pelo mundo. Tarros foi uma das cidades romanas mais sofisticadas da Sardenha, com arquitetura urbana planejada, como é possível ver nessa reconstituição 3D. Aqui era do sítio arqueológico, aquela parte ali que eu mostrei, tem uma rampa, né, onde ficava a rede de esgoto. Ali era o banheiro público. Então assim, só os ricos tinham banheiro em casa, né? O restante tinha que vir para o banheiro público. Ali em cima tem uma torre, provavelmente ali já tinha a base de um nurag e foi aproveitado para uma torre. E aqui, ó, as casas ficavam aqui. E lá no fundo, olha a vista, ó. Olha a vista que eles tinham daqui. Uma das coisas mais impressionantes é a localização da cidade com uma vista paradisíaca do mar Mediterrâneo. Dá até vontade de morar lá. Tarros é a prova de que, por mais desenvolvida que seja uma civilização, o tempo pode reduzir tudo a ruínas. Mas caminhando entre as ruínas, é possível perceber como a cidade era desenvolvida para uma época tão antiga. Aqui dá pra ver o calçamento que eles faziam na rua aqui, ó. Essa falha aqui dá pra ver os blocos ali dos paralelepípedos deles. E aqui, ó, mais próximo do mar, tem um termas romano. O termas para eles era tipo uma sauna. Só quem tinha dinheiro vinha pra sauna aqui. E era um local de encontro, né? Para negócios, para o pessoal conversar. Isso aqui funcionava de verdade com os escravos. Existia tipo uma caldeira. Os escravos ficavam ali aquecendo, jogando carvão, queimando. E a água quente passava por baixo. E tem essas pequenas colunas
que segurava ali o solo, né? E o vapor saía dali, formava aquele efeito de sauna. Tarros foi abandonada por volta de 1050 d.C., quando o Império Romano já havia acabado e começaram as invasões árabes. A população remanescente se mudou para Oristano, outra cidade da ilha. O material e parte das construções foi levado para lá. Mas Tarros não é o único exemplo disso na ilha da Sardenha. Peguei a estrada novamente em direção a outro sítio arqueológico, dessa vez chamado de Nora, que fica no extremo sul. Cheguei em outra área de praia que atrai a população local e turistas que visitam a ilha. Mas meu objetivo naquele local era achar outro sítio arqueológico importante na história da ilha. Nora tem uma história parecida com Tarros, tendo sido uma cidade fenícia e posteriormente ocupada por romanos. A diferença é que se acredita que esta foi a primeira cidade da Sardenha construída pelos fenícios na rota de Cartago. Após a ocupação de Roma, ganhou o estilo romano com uma basílica, termas, diferentes templos e santuários, palácios, o fórum e anfiteatro, mais templos, termas e um aqueduto. Hoje, pouca coisa ficou de pé. Apesar disso, em Nora foram preservados alguns mosaicos no que era o piso das casas. Mas o que realmente diferencia sua importância arqueológica é a existência do anfiteatro romano, um dos únicos que ficaram preservados na ilha. Nesta simulação em 3D, é possível ter uma ideia do esplendor de Nora no passado com diversas casas. Hoje só restaram partes das paredes das casas, podendo-se observar vários estilos diferentes de construção. Nora foi uma importante cidade comercial do seu tempo, com 2 portos protegidos, um em cada lado da península. Dizem que a parte sul da Sardenha está afundando no mar Mediterrâneo e que Nora, um dia, será a primeira a ser engolida pelo mar. Assim como foi a primeira cidade a aparecer na ilha, também seria a primeira a desaparecer. E depois de conhecer as mais antigas cidades da ilha, chegou a hora de voltar à civilização e explorar a maior cidade da Sardenha.